Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Esse programa é um programa muito especial, é um programa que mora no meu coração, né? Afinal de contas, sou professora, então trouxe meus parceiros de cátedra aqui, sindicalistas, um de cada canto aí, para a gente conversar um pouco, fazer um balanço, né, do que foi os ganhos, os riscos, os desafios da educação pública no ano de 2024. Então, esse ano inicial aí, a gente continua com alguns balanços, né? E agora é a vez da educação. Para a gente fazer esse bom papo aqui, eu vou chamar a querida Rosilene Correia, representante da CNTE, diretora da CNTE, também já foi presidenta, coordenadora do Simpro, e agora está lá na CNTE. Tudo bem, Rosilene? Oi, Maria, tudo bem, querida? Você está no Fórum Sindical, né? Acho que sim, acho que é a primeira. Mas enfim, que bom, mas que bom estar aqui, né? Muito obrigada, e a CNTE agradece pelo espaço e a oportunidade de falarmos de temas tão caros para nós. Muito bem. Eu também convidei a querida Luciana Custódio, do Simpro DF. Vem para cá, Lu. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Fro? Bom estar aqui de novo com vocês. Bom dia, Rosilene. Totalmente recuperada, Lu? Ainda em processo, mas bem otimista. Que bom. Gente, lutar pela educação também adoece a gente, porque é tanto perrengue, né? Que a gente tem que passar, segurar tanta bucha de canhão. A gente se negligencia muito, né? Aí quando as coisas pipocam, tem hora que você é obrigada a parar, né? Pois é. Estava conversando com o Fábio, achando que o Fábio estava saindo para as festas, etc. Não. Ele está indo visitar. Ele está indo visitar a escola, visitar a subsede, é assim. Fábio Moraes, venha para cá, presidente da POSP São Paulo, venha para cá. Tudo bem, querido? Oi, Flor, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bom dia, minha querida Rosilene. Bom dia, Luciana. Flor, obrigado pelo convite. Nós estamos aí à disposição. Esse é um ano intenso que nós estamos vivendo. Muita luta, resistência. E vamos continuar aí juntos. Vivemos um ano de muitos ataques, mas temos muita esperança nesse ano aqui. Muita esperança. Muito bem. Então, gente, o Fábio falou bom dia, porque vocês sabem que a gente está esse programa é gravado, em janeiro eu estou de férias, né? Então, mas ele vai passar à noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que vocês vão ver isso. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Eu vou começar com a Rosi. Rosi, eu queria que você fizesse um balanço, né? E aí, você estando na CNTE, eu acho que você tem um olhar mais global aí, mais nacional, né, para a educação. Pensando um pouco que a gente está num novo governo, são 2 anos aí de um novo governo, recuperando coisas que perdemos, né? Como o Conselho de Educação, a Conferência de Educação. Queria que você fizesse um balanço. O que a gente pode contar como positivo, que a gente recuperou, o que ainda tem de muito problemático, que a gente tem que continuar brigando, né? Ainda mais com esse Congresso que todo dia, né, inventa, adoram atacar a educação, um negócio impressionante, como eles odeiam a educação, né? É impressionante. Esse Congresso é o Congresso de maior animosidade para o direito à educação pública. Eu fico chocada todas as vezes que eu vejo os projetos e os caras sendo... Odeiam mulheres, né? Odeiam negros, odeiam indígenas, odeiam defender o meio ambiente, odeiam o país, odeiam o povo brasileiro. Mas na educação, bora lá, o que avançou? Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque cada um vai assistir, porque vai ficar aí, então vamos assistir em qualquer momento. E é muito bom
poder estar aqui para a gente falar um pouco, porque às vezes as pessoas veem notícias rapidamente e faltam detalhes para compreender, né, em que contexto as coisas estão acontecendo. E para não ser injusta, acho que é importante a gente também falar, avaliar o agora, mas sabendo de onde saímos, nos lembrando de onde saímos. Eu não posso avaliar 2024 sem recuperar rapidamente o que foi 2019, 20, 21, 22, né? Que país nós tivemos, que mundo tivemos, pandemia, mas, sobretudo, Brasil. De que Brasil estamos falando e por que hoje a gente ainda sofre sequelas, né? São as consequências de uma política totalmente equivocada, brutal, como você mesmo disse, de ódio voltado para a educação, mas eu consigo traduzir esse ódio numa coisa que é exatamente porque eles têm, talvez mais do que muitos dos nossos, a certeza do que é educação, qual é o papel da educação. Então, sabem que precisam atacar, porque se deixar a educação seguir seu fluxo normal, a educação pode muito. Então, por isso eles atacam brutalmente, por isso militarizam escolas, que é para mudar o rumo das coisas, por isso estão aí na política de privatização em alguns estados, que o Fábio depois aprofunda sobre isso com muita propriedade. Mas, como a vida, que bom que a vida ela é de esperanças, mas essa esperança é porque ela se traduz também com as ações, e nós nunca abrimos mão da resistência e da luta. Então, conseguimos reverter, conseguimos eleger novamente o presidente Lula. Infelizmente, não junto com ele tantos deputados e senadores que a gente precisava, né? Mas temos hoje um outro Brasil, porque você pelo menos tem um projeto proposto para esse país que é diferente e, portanto, para a educação também. Né, de que educação estamos falando, aí numa perspectiva, apesar de termos várias críticas, lógico, ao MEC, porque longe de ser aquilo que a gente de fato precisa, mas compreendendo as limitações. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar, que foi uma retomada importantíssima para nós, que assim que Bolsonaro tomou posse, ele acabou com o Fórum Nacional de Educação, e, portanto, o efeito foi o efeito dominó até os municípios. Que o fórum é uma instância onde se debate tudo da educação com uma representatividade muito ampla, né? E aí, claro, um espaço democrático, participativo, para quê? Então, o fórum foi os primeiros cortes que nós sofremos. E aí, com isso também as conferências, porque aí nós mantivemos um fórum popular sustentado por nós, pelos movimentos, e fizemos as nossas conferências populares. Agora, é claro que é diferente de você fazer um paralelo, né, de quando você tem o papel do Estado ali. E com a retomada do governo Lula, nós voltamos com as conferências. Então, para a educação foi um grande feito poder termos realizado a conferência, as distritais, a municipal, a estadual, a distrital, a estadual, as estaduais, municipais e a nacional, em janeiro de 2024. Então, ali nós reunimos tudo que foi construído, elaborado e proposto por todo o Brasil para resultar, junto com o Executivo, obviamente, que é tarefa do Executivo, a elaboração e a proposta de uma nova lei. Nós temos um projeto de lei que já foi dado entrada, mas nada aconteceu ainda. Então, hoje nós temos como grande desafio um novo Plano Nacional de Educação, que precisa dar conta de retomar, de recuperar, de tentar... A gente fala que não tem como recuperar o prejuízo, porque nenhum menino ou uma menina ficou parada ali e agora a gente retoma e recupera o prejuízo. Não, lamentavelmente, milhares de estudantes sofreram muitos prejuízos nesse período. Mas precisamos seguir para frente, né? Daqui para frente. Então, o grande desafio, Fru, é que nós, como você mesmo já colocou aqui, nós temos no Congresso que não é favorável à educação, que não investe, não aposta numa educação pública de qualidade, que seja realmente de acesso para todo mundo, né? Que você realmente democratize esse espaço, a permanência desses estudantes, enfim. Então, vai ser um grande desafio, porque o Plano Nacional ele precisa elevar o nível da educação e, para isso, precisa também valorizar os seus trabalhadores e trabalhadoras.
Então, nós temos aí um grande desafio pela frente, que é a aprovação do Plano Nacional de Educação, e vale lembrar aqui quem é o presidente da Comissão de Educação, que é o deputado de Minas Gerais, Nicolas, que é um dos grandes inimigos, adversários da educação pública desse país, né? E hoje tem todo um outro grande desafio, é também romper essa lógica que é da mercantilização. A educação pública indo para o balcão mesmo, assim, de grandes negócios, muita gente com as plataformas, enfim, querem literalmente se apropriarem da nossa escola pública. Então, isso é um grande problema. Acho que a gente pode considerar, acho não, eu pelo menos avalio muito assim a CNTE, apesar das críticas, das lamentações, porque nós queríamos mesmo era revogar o novo ensino médio, mas com a mudança de governo, nós conseguimos também sair daquela tragédia total que estava sendo, que ainda, porque é o ano que vem que a gente começa a sofrer as mudanças, né? Recebermos, na verdade, as mudanças, mas nós conseguimos reabrir o debate junto ao MEC, e o MEC encaminhou uma consulta popular, que a partir dessa consulta popular nós tivemos condições de apresentar também alterações à lei, que foi encaminhado para a Câmara, mas que, lamentavelmente, o Mendonça Filho que era o relator e que era o autor do novo ensino médio, que é, né, o autor do novo ensino médio na sua origem, lá junto com o Temer, e aí nós não conseguimos reverter tudo o que era realmente necessário, mas não podemos desconsiderar o grande avanço que foi. Conseguimos alterar pontos muito estratégicos, como as disciplinas obrigatórias, que nós saímos lá do só o português e matemática e ampliamos, retomamos isso para as demais disciplinas, carga horária, enfim, conseguimos nos pontos, eu diria que mais danosos, né? Nós caiu o itinerário formativo ou não? Não, ele muda. Não é que ele caiu, mas ele passa a ter uma outra elaboração, né? E exige-se mais também do que vai ser oferecido, a carga horária. Então, isso muda um pouco, mas ainda não conseguimos nos livrarmos de quem oferece parte dessa carga horária, que é uma coisa que a gente tem muita crítica, né? Que é o jeito de ir privatizando aí a oferta. Então, mas de qualquer maneira, houve um movimento e que temos que considerar que foi, sim, um avanço. Não aquilo que realmente seria o necessário, mas não estamos na mesma condição que estávamos em 2022, por exemplo, né? Que era um caos total. Agora, acho que nós temos uma conquista que é da lei do piso, que é lá de 2008, né, do presidente Lula, embora alguns tentem tirar dele esse método, mas do governo Lula, que isso fez toda a diferença para a política de valorização dos professores desse país, né? Agora, isso por si só não dá conta. Por quê? Porque a lei ela não tem nenhum gatilho, nada que possa punir os governantes, os gestores, que descumprirem com isso, ou pelo menos que se utilizam de algumas artimanhas para cumprir com essa lei. Então, o que vem acontecendo é que prefeitos e governadores entendem como cumprimento da lei pagar esse piso, que é o mínimo, para todo mundo, inclusive para quem tem mestrado, para quem tem doutorado, entende a lógica que eles adotam? Então, com isso, houve um achatamento das carreiras e o piso se tornou teto. Então, se o governador paga o piso, ele entende que está cumprindo com a lei, e quem está no outro nível, que não o ensino médio, nível médio, também está cumprindo e está ok. Então, nós estamos, que é também uma outra retomada, nós temos um fórum que é de acompanhamento da lei do piso. A CNTE tem cadeira, eu faço parte, junto com o Heleno, com a Marta, Fátima, Marley, Berenice, nós somos um grupo da CNTE que está lá nesse fórum. E estamos discutindo, revendo a lei, e um dos pontos é criar um piso para nível superior, para ver se a gente sai dessa lógica aí de amarrar todo mundo no mesmo pacote. Mas, enfim,
De qualquer maneira, a lei do piso vive sob ameaça, porque governadores e prefeitos judicializam o tempo todo, tentando, de fato, derrubar essa lei, porque foi algo que realmente fez toda a diferença, e eles argumentam a falta de recursos. A gente sabe que é porque a educação nunca está nas suas prioridades, né? Então nunca vai ter mesmo orçamento, que é um outro ponto que a gente precisa destacar aí nas medidas do governo, e traz a educação integral como um ponto, né, e que nós temos a preocupação, porque nós queremos educação integral para todo mundo, se possível mesmo, né, em todos os níveis, mas não pode ser sem ter uma nova fonte. Nós precisamos aumentar o financiamento para nós ampliarmos a educação integral, porque ela custa mais mesmo, é investimento, né? E aí, se nós não fizermos isso, significa que você vai estar tirando de algum lugar para poder ter mais educação integral. E não há lugar nenhum que tenha sobra. Na educação não tem sobra em nenhum pedacinho. Então, para você criar uma nova despesa, né, vamos chamar assim, você precisa também criar novos recursos, nova fonte. Então, essa é uma preocupação que temos. Entendendo e concordando, eu ouvi uma fala do Edinho essa semana, e que ele fala que ele não consegue ver um outro caminho para o combate à desigualdade, senão com a educação integral, que é você colocar essa meninada realmente o dia todo dentro da escola e formar essa meninada de uma forma mais completa, né? Então é isso, nós precisamos, a educação precisa de mais investimento e não pode, portanto, ter nada em um pacote que diga que é de, como é o termo que eles usam, do teto de gastos, né? Educação não pode ser gasto, educação não é gasto, educação é investimento. Então já está errado de estar aí nesse pacote com essa tecnologia. Enfim, então a gente precisa de mais investimento. Esse é um dos grandes desafios eternos que nós temos, que o Plano Nacional de Educação atual, né, que foi prorrogado lá quando foi aprovado em 2014, era muito definido para nós de onde viriam os recursos, que eram os royalties do petróleo, né? Então, naquele momento ali de alta. E tudo isso foi desfeito. Então, nós precisamos retomar agora e definir melhor. O Plano Nacional de Educação precisa dar conta disso, de definir a origem também de recursos, senão não sairemos de onde estamos, pelo contrário. E tem uma nova política pública, tá um barulhinho acho que é da obra aí. Deixa eu ver se é. Vou pedir para parar. Posso sair aqui um pouquinho? Pode, né? Pode, a gente estamos em casa. Só um minuto, gente. Viu, gente? Eu ia falar do pé de meia, que ela trouxe a educação integral como um avanço, e a gente tem uma nova política pública que eu acho talvez a mais interessante neste governo Lula 3, né? De você ter essa bolsa aí para os adolescentes. Estava falando do pé de meia, Rosilene, você está falando dos investimentos. Queria ouvir um pouquinho sobre isso também. Porque então, eu acho que assim, na minha opinião, é o grande diferencial da política pública neste Lula 3, e as pessoas não sabem, não se fala, o governo não ganha com isso, gente. Olha, primeiro é isso, tem uma falha na nossa comunicação que é para fazer com que as pessoas compreendam a real razão, né, desses programas sociais que nós temos. Então, é claro que é pouco dinheiro? Mas para quem tem que deixar a escola para ganhar um pouco, porque esses meninos também vão para um subemprego, para um qualquer coisa, né? Então, isso faz, sim, toda a diferença para que eles permaneçam na escola, porque, sobretudo no ensino médio, nós temos um altíssimo número de estudantes que não concluem, né? Nossa juventude acaba abandonando mesmo a escola por essas razões todas. Então, isso é muito importante, e você deve ter visto que foi criado também para o professor. E está se pensando numa política parecida com os mais médicos, que é de incentivo ao professor ir para as regiões
de maior vulnerabilidade, né? Então, por que isso? E acho que é importante a gente tocar logo nesse assunto. No mundo, e no Brasil não diferente, talvez uma das, eu diria que de um país de maior gravidade, nós vivemos hoje, e com uma tendência a se agravar muito, o apagão docente. O que é o apagão docente? Nós estamos, para você ter ideia, a previsão de que nos próximos anos a gente tenha uma carência de mais de 200 mil professores, porque ninguém quer ser professor nesse país, né? Em vários países, mas no Brasil, a nossa juventude ela não quer saber da educação como profissão. Então, o MEC está pensando como fazer para incentivar que, principalmente nessas regiões, essas áreas, ribeirinhos e tal, você vai para a floresta, as nossas escolas, porque quem sai de lá para estudar quer ficar em algum outro lugar, não quer voltar para lá. Então, a gente precisa ter um incentivo para que essas pessoas voltem para trabalhar ali, no seu território, para que a gente tenha escolas ali, e boas escolas com profissionais preparados. Então, esse eu diria, gente, que hoje é um dos maiores desafios que nós temos, o incentivo, o estímulo, a entrada e a permanência na carreira do magistério. Agora, como é que se faz isso? Porque a gente fica lá nas discussões, e é muito importante a formação, investir na formação tanto inicial quanto continuada desse profissional, mas não adianta você oferecer a formação se você não oferecer bom salário. Porque a maior motivação, ou pelo menos assim, muita gente que abandona o magistério não é porque não gosta de ser professor, é porque o que se ganha não é suficiente para a sua vida que ela quer estruturar, que ela precisa estruturar. Então, acaba também mudando de profissão. Muita gente entra porque veio para o mercado e precisa trabalhar. Então, vem para o magistério, mas já entra olhando para onde vai sair, já entra se preparando para um outro concurso, para um outro emprego. Então, a gente precisa ter carreiras que me façam olhar para frente e saber que eu vou caminhar, eu vou trilhar aqui uma carreira que, quando eu me aposentar, eu estarei num outro patamar. Hoje, quando a gente se aposenta, a diferença do salário de quem entra e quem sai é muito pequena. Muito pequena. Então, não há estímulo nenhum para essa permanência. Isso sem falar das condições de trabalho, da precariedade que né? Você tem escolas com estruturas físicas ainda muito ruins, Brasil afora. Então, há uma precarização geral na educação. Então, isso tudo é um desestímulo. A gente brinca assim que em vários outros lugares você se arruma, põe roupa nova, sapato novo para ir trabalhar e tal. Para ir para a escola, nem sempre, porque você não encontra esse ambiente que te motiva a isso. Parece bobagem, mas não é, entende? Isso mexe com a autoestima. Não por acaso nós temos também uma das categorias mais adoecidas na educação, sobretudo adoecimento mental, né? É altíssimo, temos um número de suicídios, enfim, é muita gente doente. E isso é porque temos toda essa dificuldade que eu já coloquei aqui, de salário, etc. e tal, mas também porque tem um ataque psicológico. Ao longo dos anos, a imagem do professor vem sendo atacada. E nos últimos anos recentes do governo Bolsonaro, né, em destaque para esse período, esse ataque à educação, a imagem do professor como sendo inimigo da sociedade. Ao absurdo de você ouvir de deputados, de pais, de não sei quem, de que nós somos uma ameaça aos filhos, que não sentem segurança em deixar os filhos irem para a escola e ficar nas nossas mãos, né? Então, tudo isso vai afetando a minha vida, o meu coração, o meu sentimento, né? O que eu faço na vida. E isso leva a esse adoecimento, uma autoestima em baixa, é a coisa do não ter orgulho do que se faz. Então, isso acaba com qualquer profissional, né? Com qualquer pessoa. E não vai atrair a juventude mesmo, porque Claro. jovem principalmente é questionador,
é criativo, vai querer fazer um monte de coisa. Eu me lembro quando eu entrei na escola, virei professora, assim, eu inventava mil coisas, porque você chega com sangue novo, com energia e tal. E aí vem, eu acho que é um assunto que eu queria depois discutir com o Fábio e com a Lu, esse corte da liberdade de cátedra, porque os ataques vêm de muitos lugares. Né? A lei lá, o projeto de lei Escola Sem Partido, que não foi aprovado, mas ele está em prática, entende? Sim, as pessoas se empoderaram com isso, porque nós tivemos um presidente, um MEC, que autorizou as pessoas a tratarem os professores dessa forma. Sim. Então, as pessoas estão empoderadas com isso, se convenceram disso. E depois eu vou falar, porque a militarização e a luta que é muito disso, né? É o calar a boca desses professores que nos acusam de sermos doutrinadores, enfim. E você vê que a lógica é outra, o homeschooling, que também é uma defesa deles. Coincidentemente, são os mesmos que defendem homeschooling, que defendem escola sem partido, que defendem a privatização, que defendem a militarização. Está tudo no mesmo pacote. Eles não mudam, não tem, são exatamente os mesmos, você pode ir lá conferir as pessoas, os partidos são os mesmos. Né? A ideologia, né, Rosilene? Qual é a ideologia? A educação não é direito, educação é mercadoria, né? E é o espaço do controle ideológico da extrema-direita. Deixa eu trazer o Fábio para essa conversa. Deixa eu só, para fechar mesmo, assim, só uma coisa desse apagão, que também tem que chamar a atenção. Hoje nós temos no Brasil, e a capital do país, que a Luciana certamente vai falar disso, não é diferente, até um dos destaques, mas a média hoje é de quase 60% de professores de contratação temporária. Então, há um desmonte das escolas públicas, porque não há concursos para suprir essas carências, e nós estamos com as nossas escolas tomadas. E aí, vale colocar, não estamos aqui fazendo referência negativa aos profissionais, pelo contrário, eles são vítimas dessa política, né? Que é dessa precarização. Então, isso mostra para nós que tem um projeto em andamento. E aí isso vai dar em quê? São as escolas que nós teremos, a carcaça da escola vai ser pública, né? Porque aí você tem um prédio público, mas o que está lá dentro não necessariamente a gente pode entender como público. Eu acho que o Fábio consegue partir daí, né, Fábio? Porque São Paulo e outros estados vivem essa experiência. Vocês, esse ano, a gente teve aqui, o Fábio teve aqui, a gente falou da batalha contra os leilões, né? Imagina isso, gente. Eu nunca imaginei que a gente chegaria neste ponto. Leilão na Bolsa de Valores, né? A resistência contra a militarização. Eu queria que você pintasse aí um quadro de como é que foi essa luta árdua em São Paulo, e a gente sabe também que isso está acontecendo em outros estados, né, Fábio? Fro, obrigado. Você sabe que São Paulo hoje nós vivemos o pior governo da história, pior, não tenho receio de classificá-lo, né? Assim como vivem outros estados, né, que estão sofrendo aí com militarização, privatização. A Rosilene caracterizou tão bem, é tanta gente no comando da educação com o projeto de destruição e desmonte. E a gente vive isso em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, nós terminamos o ano 2024 com uma plenária de 1.000 professores. No último final de semana do ano, nós tivemos que fazer uma plenária, Rosilene, Fro, Luciana, porque o ataque era tão grande que a gente tinha que preparar a entrada desse ano, já armado, para poder defender a educação. Então, nós tivemos, no ano passado, o ataque da militarização, da retirada de recursos da educação. O governo mandou um projeto para a Assembleia Legislativa de retirada de 11 bilhões. E os deputados votaram. Nós seguramos um ano, a Bebel, como deputada, a nossa segunda presidenta, lá um ano, na Comissão de Justiça, a gente segurando. E aí você vê o deputado sair de casa para retirar 11 bi da educação e ainda lacrando com o celular, gravando as pessoas, agressiva, gente horrorosa. Então, assim, é um ataque que você vê que as pessoas têm prazer em fazer um ataque contra a educação.
né? O ataque à liberdade de cátedra, nós vivemos... Ô, Fábio, deixa eu só fazer uma observação. É o mesmo deputado que quer que a Assembleia Legislativa, ou seja, nós paulistas, paguemos ele ir para a posse do Trump? Porque tem disso. Exatamente. É ele, né? É ele. Mas serve, Fro, de alerta para a sociedade que tem que observar em quem está votando, porque voto tem consequência. A educação vai pagar um preço muito alto por eleger gente desse tipo. Né? E a luta, sim, de entrega da nossa escola. Entrega. O ano passado nós tivemos uma luta, e você comentou, Fro, nós já falamos sobre isso aqui, na Bolsa de Valores. Eu fiquei envergonhado, um dia triste, porque a gente foi para frente da Bolsa de Valores e o governador Tarcísio fechou o centro financeiro. Eu cheguei na 300 metros da Bolsa de Valores, a tropa de choque já tinha fechado tudo. E eu falei, o que está acontecendo? Ele disse, não, é para os manifestantes não entrarem. Aí eu falei para o policial, mas eu sou convidado da Bolsa. Aí disse, então você pode passar. E aí eu consegui chegar na porta. E claro que da porta eu não passei. Quer dizer, era o Estado usando o aparato mais repressivo contra o professor e o estudante que foram defender a educação pública e eles lá dentro, tomando champanhe e brindando a entrega da escola pública e de forma vergonhosa entregaram para um grupo, veja, um grupo, Fro, que administra os cemitérios de São Paulo. Um grupo que já tem apontamentos no Tribunal de Contas do município. Um grupo que já está sendo questionado do Supremo Tribunal Federal. E esse grupo vai receber 3,5 bi para tomar conta de 17 escolas. 17. Lembrando que o investimento, que nunca é um gasto, né, como disse a Rosilene muito bem, é um investimento, que é o pagamento dos profissionais do Marcelo Luciano, ficará para o Estado. Quer dizer, o grupo que cuida de cemitério pegou a educação como um filé. Só o dinheiro limpo, só para pintar a escola, 3 bi. Então, assim, falaram para mim, foi legal. Realmente foi legal. Foi legal só para esse grupo. Para São Paulo, foi um golpe. Foi um golpe. Porque o que o governador Tarcísio pretenderá fazer com essas escolas? Escolas modelos. Claro, uma escola que vai receber 10 milhões por ano só para manutenção, para dizer, olha a privatização como é boa. Só que nós temos, Fro, 5 mil escolas em São Paulo. Ele vai usar essas 33 para dizer para o Brasil, olha como eu faço uma escola bonita para enganar o povo brasileiro para disputar a presidência da República, porque esse projeto é exclusivamente para isso. Não tem outra finalidade. E para isso, ele ataca sem dó a educação. Sem dó. 2024 foi um ano que nós sangramos na rua, na porta da secretaria, da Bolsa de Valores, da Assembleia Legislativa. Nós não tivemos um dia de folga com esse cidadão. E é um ataque que a gente precisa tomar cuidado para não virar modelo no Brasil. Porque o que acontece aqui, Fro? Nós estamos falando da maior rede do Brasil. Maior rede do Brasil. Que o Tarcísio... Maior que de muitos países. De muitos países, exatamente. Muitos países. Hoje, Fábio, a gente tem o quê? Os 250 mil professores na rede? Olha, hoje, você sabe que em 2014 nós tínhamos 240 mil professores. Hoje, 2025, já passado 11 anos, nós temos 205.801 professores. Olha como eles reduziram o tamanho da nossa rede. 205 mil. Eu vou falar uns dados aqui que eu acho que são muito importantes para todo mundo ter ideia da caracterização do que é esse ataque perverso dessa gente. E eu falo dessa gente porque não é só o Tarcísio. É o governador do Rio Grande do Sul, é o governador de Minas Gerais, é no Distrito Federal, né, Rosilene? É em todo lugar que a gente vem sofrendo isso. É na Prefeitura de São Paulo. Né? Agora, a caracterização da rede, da maior rede do Brasil. Nós somos 205.851 professores. 84.100 desses 205 mil são efetivos. Ou seja,
40,8% da rede de São Paulo são professores efetivos. 121.800 professores. Eu estou falando de 50,2% da rede são não efetivos. Isso, nós estamos falando de mais de 120 mil professores não efetivos. Desses, 99.300 são chamados categoria O, que não tem direito absolutamente nenhum. 99.300 professores, dos 121 mil não efetivos, dos 205 mil professores de São Paulo, não tem nenhum direito. Nenhum. E como disse a Rosilene, são vítimas. Porque a culpa não são desses professores, obviamente. Porque não tem concurso. E porque as pessoas precisam viver. E aí tem um outro dado que para mim é muito preocupante. Que é, nós estamos caminhando para uma falta de professores, isso é fato. Certo? Fato. Nós estudamos, nós discutimos isso, né, Rosilene? No Congresso Mundial, mas olha só, desses 205 mil professores, aliás, 205 mil professoras, que os professores se sintam incluídos, porque as professoras são 70% em São Paulo. Dos 205.851 professoras que nós temos na rede, sabe quantos têm até 20 anos de idade? 29 professoras. Gente, olha o que eu estou dizendo. De 205.851 professoras, aqui estou englobando os homens, 29 têm até 20 anos. 15.944 têm de 20 a 29 anos. 39.735 tem de 30 a 39 anos. Veja daqui para frente. De 40 a 49 anos, tem 70.150. Lembrando que é de 40 a 49, desses 70 mil, a maior parte está mais próximo do 49 anos. De 50 a 59, faixa que eu me encontro, tem 60.790 professores. E mais de 60 anos tem 19.203. Ou seja, a maioria absoluta dos professores de São Paulo estão há 10 anos da sua aposentadoria. Absoluta. E não tem reposição para esses professores. Nessa quantidade absurda. Porque os jovens estão fugindo do magistério. E tem outra preocupação. Hoje, quem forma para o magistério são faculdades à distância, com curso de R$150, R$80, R$90, que não tem pesquisa e que não tem muita coisa, certo? E que as pessoas são vítimas também desse comércio de diploma que virou para a docência, sobretudo. Então... Eu me lembro de dados do começo do século XXI, de você ter cerca de 70% dos cursos de licenciatura, de pedagogia, né? De pedagogia, 70% eram universidades privadas e já estava começando essa coisa do ensino à distância. Agora, então, eu não tenho esses dados, mas eu acho que deve ter quase que 70% virou plataformizado. Tudo. E assim, a gente tem que falar, isso diminui muito a qualidade da docência. Diminui muito. Porque, assim, quando você está numa universidade pública, você tem estágio, você tem pesquisa, né? Você é convidado e é estimulado a refletir sobre a educação, né? A conhecer como é que é, desde a administração pública, a metodologia, as pedagogias, enfim. É muito diferente de você fazer isso à distância, gente. E sabe lá quem está também preparando esse pessoal via plataforma, né? Se for igual os itinerários formativos, né? A coisa é feia. Desculpa, claro. Fábio, pode ir. Não, você vê que é algo gravíssimo, gravíssimo. A sociedade, nós temos um compromisso. Por isso que a gente tem feito uma luta que, assim, a defesa da educação pública, da escola pública, ela tem que ser da sociedade. Porque nós estamos, não é, Flor?
no momento de reconstrução do Brasil. Gente, a política pública atacada primeira no golpe pós-Dilma foi a educação com a reforma do ensino médio. E São Paulo foi quem mais sofreu. Eu falo isso por quê? Porque o primeiro-ministro foi o Mendonça Filho, que começou a implementar a reforma, que hoje é o relator. Mas o segundo ministro que veio após o golpe e o Mendonça Filho foi o Roscielli. E o Roscielli, quando o Bolsonaro assumiu, ele deixou o Ministério da Educação para vir implementar a reforma do ensino médio em São Paulo. Que o Roscielli, que foi ministro do Temer, ministro golpista, ele deixou o Ministério da Educação para vir implementar a reforma do ensino médio em São Paulo. Em São Paulo. Então, assim, a gente viveu, porque isso que a gente está falando, de falar professores, de tudo que se agravou, que hoje é uma tendência mundial, mas no Brasil se agravou muito mais após golpe. Mas, assim, olha o que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos Mendonça Filho, depois nós tivemos Roscielli, com a destruição do ensino médio. Depois nós tivemos Ricardo Vélez, um colombiano, que dizia que o brasileiro era um canibal, que roubava do assento do avião a toalha do hotel. A inspiração acadêmica dessa gente era o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Enquanto nós somos Paulo Freire, eles são Olavo de Carvalho. Olha na mão de quem o Brasil estava. Certo? O Vélez chegou a dizer que a universidade era só para a elite. Por isso que a população hoje está fazendo curso à distância. Porque eles destruíram, desmontaram. Quando o Vélez saiu, nós falamos, opa, um respiro. Né? Aí veio o Weintraub, que aí foi uma tragédia absurda, corte de verba nas universidades, na educação, mercado financeiro dominando a educação brasileira. Né? E quando esse caiu, aliás, esse caiu para cima, veio um que ficou 5 dias, chamado Dacotelli, que até a tese era plagiada. Né? Quando o Dacotelli caiu, veio o pastor Milton Ribeiro, dos escândalos da corrupção, corte de verba, ataque à educação, né? Ataque... eles diziam que a escola era lugar do pessoal usar droga, quer dizer, uma gente totalmente sem noção. E aí saiu o Milton Ribeiro, veio o Vitor Godoy. Então, veja, um desastre absurdo. Destruir a educação brasileira. Nós nos reunimos para reconstruir, reescrever a Conferência Nacional da Educação, mas, olha, o estrago foi geracional. Em São Paulo, o que hoje acontece? Nós vivemos a consequência desse desastre potencializado por um governo autoritário e de um secretário do mercado. Porque o Feder veio do Paraná, depois de atacar a educação do Paraná, e os nossos companheiros da PP lá sabem o que passaram com o Feder, que agora nós estamos passando. E aí é isso. E ainda teve pandemia. Ainda teve pandemia. Então é isso. É tecnologia da forma mais autoritária possível, mais autoritária. Aqui, como acontece em outros estados, mas aqui, por exemplo, o professor, quando ele faz a chamada na plataforma digital, já pula a atividade do dia. Se ele não ler aquela atividade, acende uma luz vermelha na sala do diretor. O diretor entra na sala do professor. Se o diretor não fizer a intervenção na hora, acende uma luz amarela na sala do supervisor. E o supervisor pega o carro e vai na escola. Então, nós estamos vivendo um ataque sem precedente à liberdade de cátedra. É uma plataformização absurda, insuportável e cara. Tem uma plataforma no estado de São Paulo custou mais de 70 milhões. Uma. Hoje nós temos plataforma para tudo. Eles não estão interessados, Fro, isso é muito importante denunciar para a sociedade, eles não estão interessados se o estudante está aprendendo ou não. Sim. Até porque o objetivo deles não é o aprendizado. Eles hoje estão preocupados em quanto tempo o aluno fica conectado. Os alunos estão adoecidos, que tem que ficar o celular o dia inteiro na mão. Ô, Fábio, e agora que o Senado proibiu a legislação no Senado, passou a proibição do uso de celular na escola, como é que esse povo da plataformização vai fazer? Agora, porque assim, na verdade ele está proibido
mas tem algumas funções que ele poderá ser usado. Por exemplo, como instrumento pedagógico na sala. Se isso ocorrer, São Paulo continua usando 100%. Porque São Paulo é o seguinte, nós tivemos que brigar para eles não saírem do Programa Nacional do Livro Didático. Sim. Porque o FEDER queria tirar São Paulo, Luciana, Rosilene, Fro, do PNC. Todos que nos assistem, do livro didático. Eles odeiam o livro. Odeiam. Sabe o que ele disse numa audiência pública, final de 2024? Ele disse o seguinte, antigamente, os professores tinham que lidar com os livros. Agora a aula vem prontinha para ele. Ele não nos conhece. Nós amamos os livros. Aliás, nós gostamos do cheiro do livro. Nós gostamos de folhear os livros. Além de ler, a gente vai grifando, escrevendo, porque nós gostamos. Ele não sabe. Vem aquela aula pronta, aquela aula resumida, aquela aula pobre. Quantos erros, Fro, nós não temos que corrigir nessas plataformas pífias. E eu estou falando de erros gramaticais, erros conceituais. Tem plataforma... Estereótipos, né? Estereótipos. Eu me lembro que, se a gente voltar em São Paulo, gente, tem a época das cartilhas, aquelas cartilhas horrorosas, cheia de erro, cheia de preconceito. E aí isso virou agora para a plataforma. E eles se aperfeiçoaram em fazer coisa pior. Pior. E eles tratam como se o aluno tivesse, todo aluno tivesse uma sala com computador na casa dele, para poder fazer a tarefa. Quer dizer, o aluno vai para casa e toda a tarefa vai via celular. Chega em casa, às vezes a mãe tem um celular para 3 crianças. É uma aberração, é uma política excludente, é uma política perversa. Mas eu registro aqui, Fro, que eu respondi isso numa entrevista, a pessoa disse para mim, mas vocês são contra a tecnologia? E eu disse, não, nós não somos da idade da pedra. Óbvio que nós queremos a tecnologia, mas nós queremos a tecnologia como meio, nós queremos a tecnologia como suporte, nós queremos a tecnologia sob o nosso comando pedagógico. São Paulo ocorre o contrário. Se você não obedecer a aula do dia, você é punido com essas aulas horrorosas, aulas, né, superficiais. Então, assim, você é punido. E a professora, como eu disse aqui, é 70%, então não sintamos incluídos, a professora, ela tem que driblar isso para poder dar uma matéria, para poder incrementar, para poder enriquecer, sem ser punida. Veja onde nós estamos, sem ser punida. Porque ela olha aquilo e ela fala, não, isso que está nessa plataforma é insuficiente para garantir o futuro, para garantir, né, um cidadão crítico, para garantir o acesso real ao conhecimento pleno. Então, o que ela faz? Ela complementa, ela coloca o livro, ela coloca o material, ela leva o jornal. Só que se isso for descoberto, essa professora é punida, porque ela tem que seguir rigorosamente essa plataforma cansativa do governo. E eu digo sem medo de errar. Estes que criam as plataformas jamais colocariam seus filhos numa escola que ensina só com plataforma. Sim. Então, não caiamos, nós, população, nesse engodo de que isso é moderno, de que é só a plataformização que vai trazer educação melhor, porque o projeto dessa gente é destruir a educação de São Paulo. Enfrentamos a plataformização, assim como no Paraná e em outros estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nós enfrentamos a privatização e continuamos enfrentando. Enfrentamos a militarização, porque eles tentaram enganar o povo de São Paulo, o povo de outros estados, como acontece no Paraná, da onde o FEDER veio, que é assim, para melhorar a segurança da escola, vamos colocar a polícia. Nós não estamos falando de colégios militares. É uma escola precária, onde o professor de São Paulo, registro grave, estamos discutindo isso na justiça. Professor de São Paulo, na entrada do seu salário, certo, com 40 horas, que é o professor PEB 1, que é a primeira tabela, ele recebe R$ 2.603,70.
A professora de São Paulo recebe 43,2%, vou repetir, 43,2% abaixo do piso salarial profissional nacional. No estado mais rico do país. Abaixo do piso salarial profissional nacional. Então, a gente tem ataques de todas as formas e nós, né, a Rosilene disse isso, eles transformam o piso em teto. Então, todo mundo recebe o mesmo salário. Porque essa professora que recebe 2.603, ela vai receber uma gratificação para chegar no piso. Acabou a carreira da professora, acabou a história, acabou a nossa evolução, acabou a nossa promoção, acabou tudo. Então, assim, é um governo perverso com o estudante, perverso com o professor, que não respeita nem a legislação, Fro, que nós conquistamos no Brasil, que a história do piso é uma história linda, importante, significativa, de respostas, não é, para uma categoria que a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que também foi atacado e aniquilado nesse governo golpista e depois do governo Bolsonaro, eles destruíram. Os governadores não seguem sequer o piso. Então, nós enfrentamos militarização de uma professora que já não recebe. Aí, veja bem, esse profissional militar receberá em torno de R$10 mil para ficar no pátio, fazendo marcha e ordem unida com o aluno. E a professora que alfabetiza, que ensina, que transforma, que está no seu local de trabalho, porque o policial não está no local de trabalho, ela recebe R$2.600. E eles querem que nós, sindicatos, aceitemos isso. Que a professora com nível superior, que é o agente principal do processo educacional, receba R$2.600 e o policial, para fazer ordem unida no pátio, receba 10. Policial aposentado, certo? Então, nós não aceitamos, enfrentamos militar, sem falar que o problema da militarização, além de ter essa agressão aos professores, é ilegal, porque afronta a nossa legislação, afronta a LDB, afronta a Base Nacional Comum Curricular, afronta o Plano Nacional de Educação, mas é inconstitucional, porque afronta a Constituição brasileira e é imoral. Portanto, o senhor Tarcísio, Ratinho, Sema e etc., que querem implementar a escola militar, além de querer transgredir a legislação brasileira, a Constituição brasileira, são imorais. Imorais, porque atacam a liberdade, a pluralidade, a inclusão, o respeito. Você sabe que eu conversei com uma diretora que derrubou na escola que ela trabalha a escola cívico-militar. A escola desta diretora se tornou cívico-militar. Porque aqui em São Paulo nós derrubamos todas as escolas cívico-militares, todas, municipais e no âmbito estadual. Essa luta continua, evidentemente. Ela disse o seguinte: no primeiro dia, chegaram 4 policiais aposentados, com cacetete, 2 armados. E eles começaram, com um assobio agressivo. E ela foi até o sargento aposentado, que prestava o serviço de ordem unida para os alunos, e dizia o seguinte: olha, na escola que eu trabalho, você não vai apitar mais isso. Porque nós temos alunos autistas. E você está agredindo as crianças que estão lá na minha sala, chorando, acuadas, por conta dessa sua ignorância pedagógica, didática, de pessoa que não sabe com quem está tratando. Aqui não tem bandido, aqui tem estudante. E ela foi ameaçada. E ela bancou a luta contra a escola civil-militar até a gente, o sindicato, junto com a comunidade, derrotar. E hoje, em São Paulo, nós derrotamos. Enfrentamos uma guerra, em 2024, que até as nossas subsedes, Luciana, foram atacadas. A subsede de Guarulhos foi invadida por bolsonaristas. Nós tivemos embate em diversas subsedes, processos dessa gente que dizia que nós estávamos impedindo as policiais de trabalharem nas escolas. Então, assim, foi uma loucura, que é uma luta, claro, que continua, está no Supremo, nós tivemos no Supremo, tivemos oportunidade de falar. Então, assim, 2024 foi um ano de muito sangue, suor, lágrima,
mas de muita luta, de muita luta. Paulo Freire, ele nos ensinou a esperançar, que a esperança com ação, e a gente exercita isso, e exercitou, e exercitará todos os dias da nossa vida, porque sabemos que até o final desse governo Tarcísio não será fácil, não será fácil. Nós vamos construir esse ano, e nós tivemos uma grande plenária no ano passado, nós vamos discutir e construir a greve da nossa categoria. E sabemos das dificuldades e o que significa uma greve, mas o governo não tem deixado outra alternativa, porque é militarização, plataformização, privatização, entrega do patrimônio, terceirização, precarização. Então a gente só tem ataque, 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 ataque. Não paga o piso salarial dos professores, salas lotadas, fechamento de escola, fechamento de noturno, não tem um atendimento de saúde adequado. Então a professora, ela está adoecida, ela está cansada, porque ela faz essa jornada bonita do aprendizado, pedagógica, incrível, absolutamente plena no exercício do ensinar do dia a dia, mas esse descaso tem machucado, tem cansado a gente. Então, nós vamos discutir, vamos construir uma greve contra esse governo autoritário, esse secretário autoritário, essa gente autoritária. Nós vamos estar somados nas lutas nacionais, né? Está aí a minha grande dirigente da CNTE, a Rosilene, nas lutas nacionais com a nossa Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, nas lutas da classe trabalhadora, junto com a Central Única dos Trabalhadores e as demais centrais, que hoje tem compromisso com as frentes para a gente defender educação pública de qualidade, com profissionais valorizados e valorizadas. Defender a democracia que está sendo atacada no nosso país, de um Congresso que está sequestrando o orçamento em bilhões com emendas e acabando com as políticas públicas de educação, do piso, da saúde, de tudo que é público, né, de uma resistência, tentar colocar, né, o governo hoje numa rota de entrega para o mercado. É que nós temos um respiro no governo federal que a pessoa do presidente Lula, o governo do presidente Lula, é uma resistência hoje que é muito difícil. Não é? Porque o povo... Nós temos um Congresso Nacional muito difícil. E a gente vive no Estado a consequência com esses governadores, esses prefeitos, né, que querem impor a entrega do patrimônio. Eu fico pensando, como que um governador ganha eleição para entregar a gestão para o setor privado? Sim. É uma vergonha. Você falar que precisa do setor privado para construir 17 escolas, você é uma vergonha. São Paulo constrói 17 escolas a hora que quiser, com orçamento bilionário da educação. Essa entrega significa a troca de empresas bilionárias para o setor privado. E nós vamos, Fro, combater isso com muita força, que a nossa indignação cresce, mas a nossa indignação, ela vai representar a nossa força lá na porta do Palácio, lá na porta da Secretaria, aí em Brasília, Rosilene, Luciana, e aonde tivermos que ir para defender a educação. E a começar, proibir o BNDES de financiar essa putaria, porque isso é uma putaria, gente. Não é possível a gente ter dinheiro do BNDES nisso. Vou trazer a Luciana para cá. Luciana, você vai ter a honra agora de dizer para a gente como é que está o DF. O Simpro, gente, Simpro é um sindicato que apoia a Fórum e é um sindicato de grande sindicalização. Acho que é um dos maiores, assim, de você ter um corpo de docentes que são sindicalizados, né? Você tem sindicatos aí que não conseguem ter essa representação. O Simpro é muito representativo. Então, traga para nós aí o que Ibanez está fazendo, que a gente tem que... Menina, eu estou ouvindo aqui o Fábio pensando, meu Deus do céu, os problemas só mudam de lugar, mas são os mesmos, né? E assim, dá até angústia, né? Assim, a gente vê, quando a gente vai falando, você vai impregnando uma emoção, porque dá uma angústia, essa nossa labuta diária, né? Porque a gente vive diuturnamente, todos os dias nós temos situações problemáticas que estão afetando a nossa categoria. Hoje nós acordamos aqui com mensagens bombando com erros de pagamento dos contratos temporários, professores em regime de contratação temporária, dos 13º e acertos.
e vejam assim, o impacto disso na rede. Infelizmente, no DF, a capital do Brasil, hoje nós temos 2/3 da categoria que são da ativa em regime de contratação temporária. Então, aproximadamente 65%, mas o impacto disso é tão grande, porque muitas escolas só são do quadro efetivo a equipe gestora, né? Só é do quadro efetivo a equipe gestora. E aí é isso, não é sobre esses e essas profissionais que exercem, né, sua função com maestria, é sobre a precarização nas relações de trabalho. Então, nós tivemos um movimento que foi muito atípico em 2023, com uma greve linda que nós fizemos do Simpro, né? O Simpro foi, assim, o carro forte, né? De todas as categorias do DF, foi a primeira categoria a dizer para o ibanês: nós não aceitamos os 18% que você ofereceu de forma linear, sem considerar a necessidade de discutir as carreiras das categorias. Então, nós construímos uma greve linda, uma greve maravilhosa, mas uma greve que trouxe, eu tenho vou fazer 31 anos de carreira, assim, gente, eu nunca vi isso, assim, e que é legítimo isso, né, dos 13 pontos de acordo de greve, 11 eram voltados para tentar minimizar os danos, efeitos colaterais da precarização dos contratos temporários. Infelizmente, não conseguimos fazer com que o ibanês cumprisse todos esses pontos, né, e a gente fica trabalhando muito numa política de redução de danos. É o direito a participar da semana pedagógica. Vejam o impacto que isso está trazendo para as escolas, quando nós temos 2/3 da categoria que está lá nas escolas, né, do quadro efetivo, com muitas escolas quase 100% de contrato temporário, que não tem o direito de participar da semana pedagógica. Se a semana pedagógica, ela é, né, o grande pontapé inicial, onde as escolas vão discutir as suas plataformas da política educacional para o ano, né? E atestado de acompanhamento para as professoras, nós temos uma categoria majoritariamente de mulheres, e a gente sabe, né, que historicamente, isso é estatístico, as mulheres são as cuidadoras de pais e mães, né, ou são mães, e é muito perverso não ter o direito a atestado de acompanhamento. Então, enfim, nós temos várias situações que nos afetam no dia a dia, e a gente vai muito, né, nessa linha de atuar numa política de redução de danos. Então, é isso, né? Nessa nova configuração, nós temos essa configuração da luta diária pela política de redução de danos, e temos uma outra que ela não é só conceitual, mas ela é também estruturante da nossa política, que é a dicotomia que a gente vive de pertencimento, né? Porque quando você privatiza, quando você tem uma categoria que a maioria que está lá na escola é em regime de contratação temporária, essas pessoas, elas querem lidar com os problemas do dia a dia, dos direitos que lhes são cerceados. E, na contrapartida, a gente vive essa dicotomia de parte da categoria que é efetiva, aposentados e quem está na ativa, e que precisa entrar numa pauta de ordem do dia de discussão de reestruturação de carreira, né, de discutir a valorização da carreira, que é um debate que não comunica, porque nós vivemos muito isso, né, a gente fala muito sobre isso da nossa última greve, nós falamos tanto em reestruturação de carreira, nós tornamos tão didática qual era a nossa pauta, mas a maioria das pessoas diziam: vocês não estão sendo claros sobre o que querem, porque o que as pessoas querem, que estão lá em regime de contratação temporária, é resolver sua questão da licença de acompanhamento, é resolver seu direito da semana pedagógica, né, e eles estão certos, porque eles querem que ter as condições favoráveis, né, de trabalho, com menos, né, impacto, né, e não tão desumanizado como é o processo. Então, eu acredito, assim, que esse é o nosso maior desafio, né? A pandemia deixou para a gente, já na pandemia, nós discutimos muito, né, que o principal desafio
que nós teríamos seria o de manter o caráter público da educação. Essa era a pauta da ordem do dia, quando nós experienciamos, pela primeira vez, o uso das plataformas virtuais como alternativa para o afastamento, e foi extremamente necessário. Mas isso trouxe para a gente, agora, uma série de desafios, né, e que não são novos, mas muitas dessas novas ondas, né, que chegaram no pós-pandemia, acabaram ganhando legitimidade, sobretudo por quem sempre criminalizou a educação, criminalizou a esquerda e criminalizou, sobretudo, a nossa profissão. O homeschooling foi um debate que veio muito forte, né, depois da pandemia, que nós também fizemos uma luta muito árdua contra o homeschooling, entendendo, né, que era preciso manter a nossa defesa da escola como espaço de partilhar também, né, as vivências e de furar as bolhas sociais que as famílias estruturam. A lei da mordaça foi também outra onda que veio muito forte no pós-pandemia, e nós que estamos lá no DF, a gente acaba também, além de estar ali diariamente envolvido nas nossas lutas locais, abarcando também a responsabilidade e o compromisso, não tinha que ser diferente, de mobilizar para as nossas lutas nacionais, porque nós estamos lá, né, no centro do poder. Então, a gente realmente viveu, assim, momentos de muito colapso, e ainda vive, né, de lutar também contra a militarização. Vejam que a militarização é você aplicar toda forma de preconceito, de discriminação, de até racismo, que é crime, de homofobia, chancelado pelo Estado. Vejam que a gente, olha a contradição, né? É a gente lutar contra o que a gente, por muitos anos, a gente tentou construir esse direito, né, de criminalizar o racismo, criminalizar a homofobia, e a gente vive nas escolas militarizadas uma atuação política dos profissionais que lá estão, dos policiais, né, e bombeiros, dos militares, que, chancelados pelo Estado, eles aplicam todas essas formas de crime, quando a gente ainda tem também, né, que a gente não fala muito, mas acontece muito, são os casos de assédio sexual contra adolescentes e jovens. Então, a gente vem aí com todo esse cenário, né, um novo ensino médio, que foi o primeiro grande golpe que nós sofremos na educação, pós o golpe, né, contra a nossa presidenta Dilma, e mesmo a gente tendo corrigido, né, tentado, né, minimizar os efeitos, tem sido muito difícil a gente conversar, né, com a categoria e tentar, assim, a gente compreender o cenário político da correlação de força que nós enfrentamos, mesmo tendo um presidente que converge com as nossas pautas, mas nessa correlação de força que é extremamente desigual, da manutenção de uma estrutura de um ensino médio que foge totalmente das bases curriculares que nós construímos ao longo dos anos, né? Nós sempre tivemos uma centralidade muito grande da luta de um projeto de educação materializado através de um currículo que fosse um currículo inclusivo, um currículo que respeitasse o território, um currículo que respeitasse a identidade, um currículo que respeitasse a vida, e o novo ensino médio traz para a gente essa desterritorialização curricular, né, que, sobretudo, quando traz referenciais estadunidenses, né, com o processo de coachização, quer dizer, um profundo processo de coachização da educação com referenciais estadunidenses, atribuindo ao estudante a responsabilidade pelo seu fracasso ou sucesso escolar, né? Isso sem contar no quanto a gente retrocedeu, porque nós voltamos numa organização estruturante de hierarquização de disciplinas, de verticalização de disciplinas, de abrir as porteiras, né, para
empresas privadas virem na complementação curricular, que isso é muito grave, né, construindo aí um arquétipo de sociedade, de estudante da escola pública, que está tendo um tratamento extremamente desigual com quem está na escola privada e tem o direito a todas as áreas do conhecimento e da ciência, né. Então, somado a tudo isso, a gente percebe que a educação pública está sendo estruturada para ser fracassada, né, para justificar aí o que vocês, né, o Fábio, a Rose também já falou, não vou detalhar muito, porque eles já falaram muito bem do processo de mercantilização da educação. Agora, essa nova onda, né, porque aí a gente vai vivendo sob ondas, né, e a gente mal sai de respirar e de tentar construir construir uma luta organizada, a gente já vem com nova onda, que é a plataformização da educação. Muito grave isso, inclusive foi debate do G20 Social, né, essa questão do Brasil Paralelo, como a inteligência artificial tem se estruturado com tanto profissionalismo, com tanta competência, com uma estrutura gigante, que a gente fica aqui parecendo que a gente está nadando contra a corrente, né, tentando conscientizar, né, dessa contra-informação, fazendo, né, dessas contra-informações, das fake news, mas é uma estrutura, né, que é tão gigante, e ela vem apresentada esteticamente, tem uma estética bonita, tem dados que são mentirosos, mas são tantos elementos minuciosos, e que quem lê, quem só se informa pelas mensagens de WhatsApp que vão chegando, pelos algoritmos, pelo Instagram, acredita e repercute, né? Então, a gente está vivendo mesmo um processo muito complicado, e acredito que a saída é a gente lutar mesmo, tentar, né, a gente primeiro se apropriar disso, o que é isso, que monstro é esse, né, para a gente construir aí a nossa luta, sobretudo, organizada, também fundamentada pelo letramento digital, né, eu acho que o letramento digital precisa estar na nossa ordem do dia, mesmo os estados que ainda não chegaram à plataformização da educação, a gente tem aí, inclusive na nossa organização do Congresso, Fábio, você estava lá na listinha para compor, né, e a gente vai fazer, né, o Congresso está sendo planejado para o ano que vem, para compor a nossa mesa de debates para compartilhar as experiências dessa plataformização, que para além do controle excessivo, né, lá da luzinha vermelha que o Fábio fala, gente, é um acesso de dados mega que essas empresas vão ter. Então, assim, para além disso... Não fica aqui, Luciana, não fica aqui, está tudo em servidor estrangeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, para além das divergências pedagógicas, das divergências de desterritorialização profissional, da docência, para além do boicote à gestão democrática, do fim da gestão democrática, para além de tudo isso, vejam, isso é só a ponta do iceberg. Vejam o que está por trás disso, que é o acesso a um mundo de informação que eles vão utilizar no projeto do Brasil Paralelo, no processo eleitoral, e utilizam o tempo inteiro, né, das fake news e por aí vai. Então, a gente realmente tem aí um cenário de muitos desafios, né, mas, como o Fábio disse, a gente tenta mentalizar o tempo inteiro e esperançar de Paulo Freire, mas não é fácil, porque tudo isso, gente, todos esses problemas, né, Fábio está lá em São Paulo, acredito que não é diferente, Rose foi dirigente do Sinto Muito Tempo, é dirigente da CNTE, e ela tem a vinculação, obviamente, com as categorias da educação, a Fro, que está sempre aqui com a gente, mas nós temos, assim, um desafio enorme, que é, ainda com tudo isso, tentar mostrar para a categoria que é importante a sindicalização, é importante transformar a indignação em luta, porque tudo isso traz como efeito colateral uma crise de representatividade enorme, enorme. Para que eu vou me sindicalizar? Eu não tenho, que benefício eu tenho de me sindicalizar? A gente está conseguindo nada, né, lá no DF, sobretudo, que a gente, inclusive, lutou pelo direito de equiparar tabelas, algumas tabelas ao piso, uma luta que nunca aconteceu antes na história capital do Brasil, né,
É uma categoria que ficou 8 anos com salário congelado. Nós fizemos uma greve bonita, conseguimos incorporar uma gratificação, fazia 20 anos que nós tentávamos incorporar essa gratificação, mas muito insuficiente, porque no ranqueamento das carreiras de nível superior do DF, das 24 carreiras que tem convergência na estrutura administrativa, nós estamos em penúltimo lugar. E a gente só perde para uma outra carreira também da educação, que é o SAI. Isso não é por acaso. Não é por acaso, né? Isso é deliberado. Então, nós estamos mesmo, assim, agora vem, né, o pacote de reformas anunciado pelo governo Lula, e no DF tem impacto muito grande essa questão do fundo constitucional. Só que o governador Ibanez está tendo um discurso desonesto. Porque se os referenciais de percentuais do fundo constitucional fossem realmente parâmetro para ele negociar com as categorias, em 2023, o ano que nós fizemos a greve, o fundo constitucional teve um aumento, saiu do ano anterior de 2% para 41%, e nós fizemos a greve e ele não ofereceu nenhuma proposta de valorização da nossa carreira. E agora, ele está usando o argumento que o governo federal está tirando a possibilidade da nossa categoria e das outras categorias de terem reajuste. Olha como é desonesto esse discurso. Porque em 2023 foi o ápice, o boom. Vejam, 41% de aumento no Fundo Constitucional. E nós tivemos uma greve nesse mesmo ano, né? E ele alegando que não tinha dinheiro. Então, assim, a gente tem que lutar o tempo inteiro, né, contra essa manipulação das informações, manipulação dos dados, para tentar justificar o ataque, sobretudo a desvalorização da nossa carreira da educação. Eu quero, obviamente, tem aí, né, os desafios da gente lutar pelo cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, das metas dos planos estaduais e distrital, mas nós temos uma questão que eu também quero citar aqui, não vou aprofundar no debate do PNE para não ficar muito repetitivo, né, a Rosa já falou um pouco sobre isso, mas tem outra questão, gente, que ela é muito transversal à educação pública, e que nós estamos trazendo nós estamos vivendo, né, as famílias estão vivendo um processo de sequestro do seu direito à dignidade humana, que são as famílias que possuem os filhos e filhas com deficiência, né, ou transtornos funcionais. Então, toda essa forma de estrutura escolar que está sendo criada e projetada e já está sendo materializada, ela segrega cada vez mais, exclui cada vez mais. Nós estamos no DF com uma realidade muito triste, carência de construção de escola, turmas superlotadas, então turmas com 2, 3, 4 estudantes com algum tipo de deficiência, e infelizmente as coisas vão acontecendo e não se traz isso, né, para a centralidade das prioridades políticas, né, do nosso governo. Nós temos realizado muitos momentos de debate com a categoria, com as famílias, mas são questões mesmo, gente, assim, desumanas, né, desumanas ao ponto de, vou exemplificar aqui, né, eu atendi uma avó que ela era responsável pela criança de 4 anos, TEA, né, autista, um padrão de suporte bem severo, não se alimentava, né, era só mamadeira líquida, sem marcha, ela estava começando a andar há pouco tempo, não tinha funcionalidade nas brincadeiras, e com muita dificuldade de socialização, com um grau, tinha um padrão de suporte bem severo, e estava incluída numa turma com mais 10 estudantes, né, e aí a gente conseguiu fazer a avaliação dessa criança, e enturmá-la numa configuração em que ela não entrasse em tanto sofrimento, nem a criança, nem a família. E esses são os casos que chegam para a gente. Imaginem quantos casos não acontecem aí, né, por aí afora, que esse é um problema que não é só do DF, e que a gente não toma conhecimento. Então, é isso, né, é o sequestro das famílias, do direito constitucional da dignidade humana. Então, a gente está vivendo na educação pública, infelizmente, problemas que vão desde ordens materiais,
profissional e de direitos humanos, né, assim, mesmo de ferir muito, né, tudo que a gente luta e acredita pelos direitos humanos. Outro problema com essa questão da plataformização, gente, da importância desse letramento digital é que a gente precisa preparar os jovens e as crianças, estou me lembrando aqui de um debate que eu assisti, que foi do G20 Social, para estar preparada para receberem essas informações e também para a gente estruturar, porque, gente, não tem jeito, a gente não vai lutar aqui contra o avanço das novas tecnologias, mas nós precisamos minimamente tornar esses espaços o mais democratizados e humanos possível, né, porque é extremamente segregador, é extremamente preconceituoso, é extremamente, então, assim, a gente precisa se apropriar disso, e eu acredito que esse vai ser um grande desafio para a gente o ano que vem, a gente se apropriar do debate, do letramento digital, de como a gente vai lidar com essa nova onda da inteligência artificial, né, e tentando aparelhar esse instrumento, que é também muito importante. Olha aqui, nós estamos aqui realizando esse evento graças a essa tecnologia, né, mas precisamos aparelhar para que haja uma sustentabilidade no meio de tudo isso. Outro desafio grande, eu anotei aqui algumas coisas, que a gente está vivendo lá no DF, exatamente nessa configuração do mundo do trabalho, dessa nova configuração, de potencializar, fortalecer mais as ações voltadas para o coletivo da juventude. Né, nós estamos com categorias envelhecendo, o Fábio falou sobre isso, né, em vias já de se aposentar, e vindo aí uma nova geração. Nós estamos vivendo lá no Simpre, eu acredito que não seja só lá, uma questão transgeracional, né, a gente tem um polo que são professores já em fim de carreira, com muitos aposentados, né, hoje nós somos o maior número da ativa de aposentados do que de efetivos. O nosso maior número hoje de efetivos é em regime de contratação temporária, então a gente vive essa polarização que é transgeracional, e nós temos realizado muitos eventos, inclusive a gente com coletivos de juventude, coletivos de aposentados, e também em uma ação unificada de coletivos de aposentados e coletivos da juventude, para a gente tentar, né, ter aí uma construção que consiga dialogar com esses dois grupos. Eu acho que eu anotei aqui o que eu consegui elencar. Tivemos uma vitória muito importante lá no DF, que foi a luta contra a PEC 66, que veio trazendo, né, para o DF a aplicabilidade da emenda constitucional 103, que alterava as regras da aposentadoria, e essa foi uma grande vitória para a gente lá no DF, porque nós, apesar da gente ter sofrido muitos impactos da dupla taxação, né, nós ainda conseguimos manter minimamente, né, a estruturação do tempo e da idade. Então, para a gente lá no DF, como esse artigo não tinha sido aplicado da emenda constitucional 103, então retirar isso para a gente foi, assim, realmente uma super vitória. Foi, assim, o ano que para a gente fechou com chave de ouro com essa vitória, né? E aí é isso, pessoal, eu sigo aqui com vocês, fiz um pouco de um resumão, estou um pouco rouca, porque a gente vai destruindo, né, as cordas vocais da gente ao longo dos anos. E, Luciana, é uma vitória quase que nacional, né? Porque é impressionante como a aposentadoria, o direito à aposentadoria foi atacado. Recentemente, no final do ano, a gente viu lá no Pará a violência, né? Professores sendo agredidos violentamente pela polícia militar e a retirada de direitos. São Paulo, a gente viu isso. Na municipal. Não, Paraná, veja bem, assim, um tempão. Olha, vamos materializar isso aqui no exemplo da reforma do Bolsonaro. Uma vez eu fui numa escola fazer um debate, tinha um professor de contrato temporário, e ele, assim, porque tudo eles acham que a gente está partidarizando o debate, mas tudo é sobre política, né, porque elegem os nossos algozes, depois cobram dos sindicatos tentar, né, derrubar aí as tsunamis que vêm sobre a classe trabalhadora. E aí ele falava assim, ele contradizendo a questão da reforma. Eu falei, olha, você, por exemplo, é contrato temporário. Gente, vocês conseguem imaginar uma professora que entra na categoria com 35 anos, 30 anos? Que acontece isso?
ter que trabalhar 40 anos para conseguir se aposentar na integralidade. Aí eu até brinco nas escolas, gente, isso não é brincadeira, não, óbvio, mas, assim, não vão ser chamadas mais de tias, mas de vovó e vovô dentro da escola, porque nós vamos estar com uma classe trabalhadora envelhecida nas escolas, em uma profissão extremamente extenuante, porque acaba o professor e a professora, quem está na escola, agregando, né, eu tive mais de quase 20 anos de sala de aula, agregando várias demandas de família, demandas de problemas social, de vulnerabilidade, e ainda ter que cumprir, né, com a tarefa de cumprir, né, lá com as metas curriculares, enfim. É desumana essa reforma da Previdência, realmente, a gente vai criar uma nova classe trabalhadora muito, extremamente envelhecida nos setores públicos. Sim. Muito bem, gente, estamos chegando no final, que foi realmente um balanço. Agora, assim, as pessoas podem olhar e falar, meu Deus do céu, quanta desgraça e tal, mas olha para essas 3 lideranças aqui, que a educação eu acho isso incrível, porque nenhum professor, nenhum sindicalista da educação fica só no discurso corporativo. É sempre em defesa ampla do direito à educação. Olha a quantidade de coisa. A Luciana é especialista em inclusão, né? O olhar que ela tem dentro do sindicato para os direitos humanos, para as crianças autistas, para as inúmeras deficiências, e como é que dentro da escola essa criança também tem exercido seu direito de aprender, né? Isso é gravíssimo, com privatização, com plataformização, esse direito vai para o saco, né? Não tem como exercer. Rosilene, a vida inteira dela, né? É a bandeira dela. Fábio, aí, assim, chega a se emocionar, né? Porque é realmente um chicote. Esse liberalismo, ele veio, gente, para destruir, né, a gente com a capacidade, com a ideia de que educação é um direito. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer o balanço com a CNTE, com a POS, o maior sindicato da educação do Brasil, porque é a maior rede do Brasil, e Simpro, que é um sindicato fortíssimo, né? Com muita propriedade, faz uma luta dura. Eu conheço essas lideranças, são todas mulheres porretas. Eu vou dar 5 minutinhos, então, vou fazer o contrário agora. Vou fazer Luciana, Fábio e vou fechar com a Rosilene. Pode ser? 5 minutinhos para a gente encerrar. Digam aí o recado final. Desejem ano novo para a galera, porque a gente está em janeiro, esse programa está sendo exibido em janeiro. Enfim, e boa luta para vocês. Bom, Fro, é isso, pessoal, que 2025 seja um ano de muitas lutas. A gente falou que, obviamente, quando a gente vai fazer uma avaliação e um balanço, nós temos que falar dos desafios, nós temos que falar da realidade, que é cruel, é difícil, mas nós não podemos nos deixar desanimar, né? Às vezes fala assim, estou dizendo, a gente tem que estar junto. Então, o recado que eu deixo é esse, a gente tem que estar junto, participe das ações do sindicato, participe das ações dos seus coletivos, porque junto a gente se fortalece. Aquela máxima, né? Ninguém solta a mão de ninguém, porque se você se isola ali no dia a dia da escola, desanima mesmo, né? Mas a gente vence, a gente só consegue avançar, gente, com luta. Quando eu entrei na categoria em 94, eu sempre cito isso, eu recebi a complementação salarial para o meu vencimento chegar ao salário mínimo. Nós tínhamos uma carreira que era dividida em 3, eu era a ralé da ralé, que era professora de séries iniciais, e nós conseguimos, ao longo dos anos, construir uma carreira única. Nós conseguimos várias vitórias, que é o afastamento para estudo, mestrado e doutorado, sem prejuízo financeiro. Essa é uma grande vitória. Nós conseguimos incorporar várias gratificações ao vencimento básico, que as pessoas ficam na ilusão, né? Vamos voltar para gratificação. Não, tem que fortalecer o vencimento básico, porque toda a recomposição salarial é em cima do vencimento básico. Então, assim, gente, óbvio que nós temos muito ainda o que avançar, mas era muito pior. E nós conquistamos no DF, por exemplo, a jornada ampliada.
Quer dizer, o professor tem um turno para planejar. Quando eu entrei lá em 94, era turma de manhã, turma à tarde, um meio turno na semana para planejar as atividades, né? Então, assim, eu falo muito de mim, que é o meu lugar de fala, que eu vivi essa trajetória toda ao longo desses 30 anos. A luta pela jornada ampliada, a luta pela valorização da carreira, né? Vivia lá na base, participando das greves. A minha primeira greve eu estava em estágio probatório. Hoje tenho uma filha que é professora, que é também da luta, né? Então, assim, é isso, a gente tem que estar junto, gente, tem que estar junto, não é fácil, é difícil, eu estava falando, né, esses dias, a gente romantizando até no discurso, né, sendo um pouco poeta, assim, para tentar criar uma esperança, assim, tentam sangrar as nossas peles, tentam sangrar os nossos corpos, mas não vão conseguir sangrar os nossos sonhos, o nosso desejo por um mundo melhor, por uma educação melhor, e é esse recado que eu deixo para todo mundo. Vamos ter um ano de 2025 com muita força, muita garra, muita positividade, que é só na luta que a gente conquista, né, coisas melhores. O nosso lugar é na luta. Um beijão para todo mundo. Obrigada, Lu. Fábio. Pro, obrigado. Quero agradecer muito, né, o convite, esse bate-papo muito agradável, muito importante, de troca de experiência, essa oportunidade de falar aqui com a Luciana, com a Rosilene, da gente estar junto, porque assim, a nossa unidade é o que nos fortalece. Sabe que nós tivemos uma plenária no final do ano, e eu disse o seguinte, foi outra lição que Paulo Freire nos ensinou, e eu disse para eles, falei, olha, é tão difícil que vamos resguardar as nossas diferenças, mas vamos fazer o que Paulo Freire nos ensinou, que é unir os diferentes contra o antagônico. E a gente tem divergências e a unidade não tem que calar ninguém, mas é de juntar todo mundo. No momento que o mundo tá dizendo para as pessoas, né, dizendo o seguinte, olha, a meritocracia, é você, o seu sucesso é individual, e a nossa receita, que é a receita da classe, é contrário, é coletiva, é juntos, juntas. É só assim que a gente vai conseguir segurar os nossos direitos, que a gente vai conseguir avançar. Hoje nós temos uma parcela importante da população desempregada ou subempregada. Muita gente que acha que empreendedorismo é um menino que está lá na rotatória vendendo suco de laranja e que ele vai alcançar um sucesso individual e explora esse cidadão ao máximo. E a gente trabalha na conscientização de tudo isso, né? De dizer não. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Essa crise do capitalismo, ela impõe aos países, né, a exploração extrema, e a gente só vai vencer isso se a gente estiver juntos. Então, esse ano que seja um ano de juntos, das nossas lutas. Nós sabemos que nós teremos que enfrentar muitos desafios. Muitos. Porque com esses governadores, e com esses prefeitos, e com esse Congresso Nacional, não tem trégua. Com essas assembleias legislativas, com essas câmaras de vereadores, e nós tivemos eleição, em alguns casos piorou. Então, assim, é muita energia. Mas nós estamos com essa energia, aliás, nós estamos com o nervo, a flor da pele, com a energia fluindo pelo corpo. Então, isso vai se transformar nessa luta linda de 2025, árdua, mas linda, porque toda vez que a gente está na luta com a bandeira da educação, é uma luta bonita, porque é uma luta para todo mundo, é uma luta para quem, de transformação de fato, né, de transformação real, e a educação é onde a gente faz a transformação. Então, uma honra participar da BEUESP. Eu disse isso para o secretário, repito, para todos. Nos esperem nas ruas. Nunca baixamos a cabeça para vocês, para eles. E não vamos baixar nunca. Porque quem defende a educação, quem defende o professor, o funcionário, o estudante, o trabalhador, está do lado certo da luta. Então, obrigado e estamos juntos sempre. Obrigada, Fábio. E que pais e alunos entendam e se juntem a essa luta, porque sem a comunidade escolar como um todo, né, a gente não defende a educação
para a classe trabalhadora, para o filho da classe trabalhadora. É isso que esses profissionais que estão aqui fazem todos os dias. Rosilene, querida. Oi, Flor. Bom, primeiro agradecer aqui em nome da direção da CNTE por estar aqui e o privilégio, né, de estar aqui com a Luciana, além de uma companheira de luta, minha amiga, e Fábio, querido. Enfim, não poderia fazer um programa de fechamento em melhores condições, né, em melhor ambiente. E o Fábio, acho que ele conclui exatamente num ponto muito central para a gente, assim, com quem é que fazemos essa luta, para quem fazemos, porque é preciso, porque tentam o tempo todo convencer a sociedade de que nós, sindicatos, né, que nós que fazemos a luta, é como se a gente estivesse fazendo um movimento contra os nossos estudantes. E é exatamente o contrário. Então, quando a gente... Porque até mesmo quando eu luto pelo meu salário, por melhorias, para mim, eu estou querendo que esses professores e professoras sejam valorizados, porque certamente isso resultará também em qualidade. Não tem segredo nisso, né? E não tem crime nenhum nisso. Mas nós nunca abrimos mão da defesa de uma educação pública de qualidade e para todo mundo, né? Que a gente tenha, de fato, um país da equidade. A gente quer uma educação que possa romper com essa desigualdade que a gente vive, e nós sabemos que é a educação o caminho para isso. Nós aprendemos isso muito cedo e a gente sente isso na pele. Eu tenho certeza que aqui, se cada um for contar a sua história, estamos aqui na condição em que estamos, apesar dos pesares, é porque nós frequentamos uma escola. Senão não estaríamos aqui nessas condições, né? E assim, a CNTE já aprovou o seu calendário de lutas para o ano que vem, entendendo todas as dificuldades, todo o enfrentamento que teremos. Já tem aí sinalizado mais uma marcha no primeiro semestre. Então, como o Fábio bem disse, estar nas ruas. Nós precisamos fazer com que a sociedade se envolva, porque o que nós estamos lutando é contra os interesses de uma maioria que hoje está no comando desse país, que nós não estamos vivendo um presidencialismo. Quem está definindo as regras é o parlamento brasileiro. É preciso que as pessoas compreendam isso. É preciso que os trabalhadores e trabalhadoras compreendam isso. Porque a Lu lembrou aqui, a cobrança vem em primeira mão, é para nós. Né? A cobrança é feita como se nós estivéssemos governando. Elegem quem bem entendem e depois a gente tem que dar conta do recado. E a gente tenta, mas nem sempre a gente vai conseguir, apesar de toda a luta. Então, é preciso também a gente pensar no 2025, desejando muita saúde, muita disposição de luta, mas principalmente se lembrando que é só o 25 que nos separa do 26. O 26 está logo ali. Então, a gente já precisa também pensar que o tempo está curto. 2026 está batendo as nossas portas e nós não podemos continuar com o cenário político brasileiro nas condições que nós temos hoje, quando a gente pensa de parlamento e de executivo, tantos prefeitos e governadores inimigos que nós temos. E aí a educação tem uma potência enorme. Ninguém está aqui falando que tem que levantar a bandeira de partido, mas é debater a política, é debater, é gestão democrática. Ela prevê isso e nos dá essa oportunidade de fazer o debate com toda a comunidade escolar, abrir as portas das escolas e debatermos sobre a vida dessas pessoas. Não é fazer defesa de ninguém, não, é falar delas, da vida delas, das políticas, do que são políticas públicas, o que está interferindo, o que está deixando, o que está sendo negado a essas famílias, como a Luciana bem falou aqui da política de inclusão. Então, é preciso debater com essas pessoas porque elas compreendem o que está em jogo e quem está de fato, trabalhando contra os nossos direitos. E aí, assim, nós lançamos também, Fro, e quem está nos acompanhando, a campanha mundial em defesa da escola pública. É a campanha Não Venda Minha Escola. Muito pautados por esses estados, como é o caso de São Paulo. O Fábio, inclusive, esteve aqui nesse lançamento, que foi no Senado, uma audiência pública. Nós fizemos o lançamento, a CNTE na coordenação dessa campanha, mas ela precisa ser uma campanha de todo mundo, ela não pode ser uma campanha só de quem trabalha na educação. Até porque, ainda que você não tenha um filho na escola pública, mas a educação pública de um país é que determina os rumos dessa sociedade. Então, a gente define que sociedade nós queremos a partir de que educação nós estamos ofertando.
Então, eu preciso brigar por essa educação que vai, de fato, fazer com que a sociedade brasileira seja uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente não continue vivendo essa realidade da nossa juventude preta, da periferia, sendo assassinada pela polícia, né? Então, precisamos pensar em tudo isso para defendermos a educação, entendendo que é a educação que, de fato, vai mudar o rumo das coisas. Então, quero desejar aqui para todo mundo, acho que esse vai ser em janeiro, né, que vai estar rodando aqui o nosso bate-papo, mas é isso, gente, muita, mas muita energia boa para nós, e que estejamos juntos, onde quer que estejamos, mas estejamos juntos na luta sempre. Então, um beijo no coração de todo mundo. Beijo, viu, gente? Obrigada. Beijo, querida. Então, a luta é coletiva, né? A gente não sai do lugar se a gente não se juntar. Foi o recado de todas vocês e eu referendo isso. Queria agradecer demais, Rosilene, Fábio, Luciana e todo mundo que nos acompanhou quando a gravação for ao ar. Beijo imenso e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, tá bom? Com novidades. Tchau, gente! Beijo, beijo. Tchau.